Opa, boa tarde pessoal, meu nome é Eduardo, né? Eu vou gravar esse vídeo com um novo questionário aí para estar auxiliando para vocês tá estudando aí para essa prova, né? Essa aí para quem está assistindo o vídeo, uma outra prova ou tirar alguma dúvida, tá? A gente já vai pedindo desculpa inicialmente, né? Porque a gente está gravando o vídeo aqui no escritório. O escritório nosso fica aqui no centro da cidade, então vai ter algum barulho externo aí, tá certo? Então vamos direto ao vídeo aí. Então, um questionário. Esse questionário, eu coloquei aqui as respostas ali em negrito, né, no caso roxo, para facilitar vocês aí. Mas não é porque tem a resposta que vocês não vão deixar de pensar, de analisar a questão. Porque a prova tem interpretação de texto, tá certo? Então fiz aí 40 questões aí para estar auxiliando vocês. Não quer dizer que sejam as 40 questões que vão cair, né? Mas pode ser que caia algum conteúdo similar, parecido, próximo, tá? Da prova de vocês. Então vamos direto aí. Qual é o principal e mais comum equipamento de salvatagem a bordo de uma embarcação, né? Então as alternativas ali nós temos boia circular, boia salva-vidas, colete salva-vidas, ração sólidas e lanterna sinalizadora. Essa questão aqui parece ser bem simples, né? Mas tem algumas pessoas que acabam errando. Então, o principal e mais comum equipamento de salvatagem a bordo de uma embarcação, colete salva-vidas, tá? Questão número 2. Qual é o dispositivo que deve ser acionado para inflar rapidamente as balsas salva-vidas infláveis? A alternativa A, fumígeno. 2, pirotécnico. 3, ampola de CO2. 3 não, A, B, C, né? D, aro flutuante e esponja. Uma questão também mais óbvia, resposta mais lógica, né? Ampola de CO2. 3. Qual é a quantidade mínima de água recomendada por pessoa por dia em uma situação de sobrevivência no mar? Essa questão aqui também parece ser um pouco mais complexa, porque algumas pessoas procuram no Google e está dizendo lá que é 500, 800. Qual que é a resposta correta? 700 ml. Ou pode cair como duas latas de 350. Tá certo? Qual é a função da buzina em uma embarcação? Não é a mesma função de um carro, né, de uma moto. Então, as alternativas que a gente tem aqui: A, serve como alarme sonoro. B, guia os cabos de amarração dos navios. Lembrando, pessoal, que nós temos o RIPEAM, Regulamento Internacional para evitar abarroamento marítimo. Para ficar mais fácil você interpretar a prova, quando você lê a palavra mar, leia-se rio, navios, embarcações. Então, guiar os cabos de amarrações das embarcações ou dos navios, tá bom? O que é superestrutura? Construção feita sobre o convés principal, parte interior do casco, parte traseira, parte dianteira do casco ou parte central. Também uma pergunta bem fácil, né? Mas tem algumas pessoas que acabam errando. O que é tensa? Isso eu sempre falo também na nossa aula, no nosso treinamento. Tem pessoas que acabam errando também. Então, o que é tensa? Um tipo de fundo do mar ou fundeadouro, né? Tipo de corrente usada na amarração, tipo de âncora usada em embarcações pequenas, tipo de cabo usado para amarrar a embarcação, tipo de boia usada para marcar o local de fundeio. Ah, Eduardo, você falou que é um tipo de qualidade, sim, um tipo de fundo de mar ou fondeadouro, onde você vai fundear a embarcação. Você está no rio, qual é a qualidade da tensa ali, né? Então a tensa é a qualidade do fundo do local onde você vai fundear a embarcação, onde você está navegando, tá bom? Qual é a finalidade do leme em uma embarcação? Também é uma questão assim que cai na prova, né? As alternativas, né? Dar velocidade à embarcação, dar direção à embarcação e mantê-la no rumo determinado, aumentar a estabilidade da embarcação, reduzir a velocidade da embarcação, melhorar a resistência ao vento. O que acontece? Qual é a finalidade do leme? Dar a direção à embarcação e mantê-la no rumo determinado, tá? Oitavo aqui.
quais são os principais, né, ou quais são as principais partes de um leme, né? Geralmente cai, qual é a parte do leme? Fazem parte de um leme. Então aqui, hélice, madre, porta, porta, madre e cana, saia, cana, porta, governaduras, hélice e madre, hélice, porta e cana. Fazem parte de um leme, porta, madre e cana, tá? O que são espias em termos de cabo de amarração? Cabo de pequena bitola, cabo utilizado para fixar cargas, cabos de grandes bitolas que prendem uma embarcação ao cais, cabos que conectam os hélices ao motor, cabos usados apenas em embarcações de pequeno porte. Então, as espias são cabos de grande bitola que prendem uma embarcação ao cais, tá? De acordo com a Norman 211, quem é considerado armador? Lembrando que nós temos alteração aqui da Norman, tá? Então já estamos com a Norman atualizada. Alguém que trabalha profissionalmente com embarcações, alguém que pratica esportes náuticos, alguém que possui um barco, mas não tem licença, alguém que opera embarcações sem qualquer certificação, alguém com habilidade certificada para operar embarcações de esporte e recreio em caráter não profissional. Eu já ouvi muitas pessoas falar, não sei, vai na resposta maior. Cuidado, às vezes ali tem aquela questão, exceto qual questão abaixo não corresponde com a realidade, não é verdadeira. Aí você acaba se arrolando, por causa aí do mais, do não, de um talvez. Tá? Então toma cuidado. 11ª. A melhor maneira de saltar na água utilizando o colete salva-vidas é com as alternativas: a mão direita no nariz e os pés separados, os pés juntos e a perna dobrada, apenas a mão direita no nariz, as pernas abertas, a mão direita no nariz e a esquerda no ombro, as pernas esticadas e os pés juntos. O que compreende as áreas adjacentes às praias? As alternativas aí: áreas até 100 metros da linha da costa, né, de costa, áreas até 200 metros a partir da linha de arrebentação das ondas, áreas restritas às margens dos rios, áreas de proteção ambiental ao longo da costa e áreas de propriedade privada ao longo das praias. Então, são as áreas até 200 metros, a partir da linha de arrebentação das ondas, tá? Quem é o comandante de uma embarcação? Essa pergunta é muito importante porque nos treinamentos a gente vê muitas pessoas, mas a embarcação não é minha, tá? O comandante é o tripulante responsável pela operação e manutenção da embarcação em condição de segurança. Então você está com o seu pai, com a sua mãe, com a sua tia, papagaio, cachorro. A embarcação está no nome do seu pai ou no nome da sua mãe. Mas quem é o habilitado, quem está conduzindo, né, a embarcação é você. Então você é o responsável, você é o comandante da embarcação, tá bom? Como é definido o comprimento da embarcação? Então, a distância horizontal entre os pontos extremos da proa à popa, tá? A distância vertical da quilha ao convés, a distância entre o convés e a linha d'água, a largura máxima da embarcação, a altura da embarcação desde a linha de água até o topo do mastro, tá? Quem é o responsável pela fiscalização do tráfego aquaviário nas áreas adjacentes às praias, tá? É uma pergunta também que sempre é feita aí no treinamento, né? E cai, e já vi, né, o pessoal comentando isso e cai na prova, né? Então, as alternativas, atenção: Marinha do Brasil, governos estaduais, a sociedade classificadora, a administração municipal, exclusivamente prefeituras, ou as capitanias dos portos, suas delegacias e agências. A Marinha do Brasil é o nome, é a Autoridade Marítima Brasileira. Só que ela delega, né, funções. Então tem a Marinha do Brasil, que é a Autoridade Marítima Brasileira, delega as funções ao Diretor de Portos e Costas, que é o DPC, que delega funções aos comandos distritais
e os comandos distritais, que delegam as funções às capitanias dos portos, delegacias ou agências. Pode cair como CDA, né, capitania, delegacia, agência, ou capitania dos portos, ou suas OMs subordinadas, tá bom? Com a definição da navegação costeira, né? Navegação exclusiva para embarcação de pequeno porte, navegação realizada em mares abertos, sem restrições, navegações em áreas internacionais, navegação dentro do limite da visibilidade da costa, né, até 20 milhas náuticas, ou não excedendo 20 milhas náuticas, e navegação realizada em águas interiores. Qual a definição da navegação costeira? Navegação dentro dos limites da visibilidade da costa até 20 milhas náuticas, né? Em algumas provas cai assim, não excedendo 20 milhas náuticas, ou 20 mn, né? Qual a definição da navegação interior, né? De navegação interior? Navegação que ocorre em alto mar, navegação realizada em águas consideradas abrigadas ou parcialmente desabrigadas, navegação dentro de portos e marinas, navegação costeira até 20 milhas náuticas, perdão, até 10 milhas náuticas, e navegação realizada em mares abertos. Essa resposta é mais fácil ainda, né? Que é a navegação realizada em águas consideradas abrigadas ou parcialmente abrigadas. Qual é a distância mínima da linha de base que embarcações com propulsão a remo ou a vela devem manter ao navegar em áreas próximo à praia? Então, lembrando, né? Eu vou dar aqui a definição, vai ficar mais fácil ali para vocês responderem, né? Porque aí se a gente vai relembrando alguns assuntos. Senão eu vou ficar só lendo, dando a resposta e tem aluno aí que não quer ler, né? Aí fica difícil. Então, vamos lá. Uma embarcação com propulsão deve navegar a qual distância da margem? Uma embarcação com propulsão é uma embarcação que possui motor. Então, quando você lê a palavra propulsão, são embarcações que possuem propulsão mecânica. Então, uma embarcação, um bote com motor de 40 HP, por exemplo, é uma embarcação com propulsão. Ele deve navegar quantos metros da margem? 200 metros. Se for a remo ou a vela, 100 metros. De áreas de segurança, 200 metros. E de plataforma de petróleo, 500 metros. Então, aqui a resposta correta, aqui, 100 metros, tá? Qual é a distância mínima da linha de base que embarcações com propulsão a motor devam manter ao navegar em áreas próximas à praia? Que eu já dei a resposta na questão anterior ali, né? 200 metros. Cuidado aqui, todas estão corretas, né? Se cair alguma questão assim na sua prova, lê bem com atenção, tá? Qual a velocidade máxima permitida para uma embarcação ao transitar entre os pontos de entrada e saída de água e a linha de base? Então vamos ter lá 1 nó, 2, 3, 4, 5. Né? A velocidade para você desatracar e atracar uma embarcação é 3 nós. Já caiu alguma prova, né? Até 3 nós. Interpretação. Então não tem 3 nós, mas tem ali até 3 nós. Resposta correta, 3 nós ou até 3 nós. Lembrando que um nó é 1,8 km por hora, tá? Qual extintor é mais indicado para incêndios em equipamentos elétricos energizados? Né? As alternativas nós temos água pressurizada, pó químico, areia, CO2 ou espuma. Então, para equipamentos elétricos energizados, o CO2, né? O CO2 é muito utilizado para praticamente todos os incêndios, né? Mas aqui, especificamente, para material elétrico energizado, o CO2, tá? Qual é a posição recomendada para abandonar a embarcação com colete salva-vidas? Então, na primeira alternativa, nós temos lá de pé, pernas juntas, pé cruzados, braços sobre o colete e apertando o nariz. Alternativa B, sentado com braços cruzados. C, em posição fetal. D, com braços abertos. E, deitado de costa. Cuidado aqui, pessoal. A D aí, imagina, dependendo da altura ali da borda principal, essa pessoa vai acabar se machucando, hein? Então, a alternativa correta é a A, de pé,
pernas juntas, pés cruzados, braços sobre o colete e apertando o nariz. 23ª. Qual canal VHF é reservado para escuta permanente e alerta de socorro? É aquele que a gente sempre informa também no treinamento, né? Canal 16. Tem pessoas que acabam confundindo ali canal de marina, né? Canal de pousada, né? Então, canal 16. Qual é o nome da rede de estação costeiras operada pela Marinha? Tem a IPIB, DSC, a ENEC, SOLAS ou Norman, né? A resposta correta, a ENEC. Qual penalidade pode ser aplicada por conduzir embarcação em estado de embriaguez? Isso aqui, geralmente, quando a gente faz o treinamento, né? Tem sempre um aluno pergunta: eu posso consumir bebida alcoólica e conduzir embarcação? Não, não pode. Lembrando que a Marinha faz o uso do etilômetro, popularmente conhecido aí como bafômetro. É a mesma lei aí da lei seca, tá? Segue a mesma regra, tá certo? Então, qual seria a alternativa correta? Advertência verbal? Muito fácil, né? Multa do grupo A, suspensão de até 120 dias, suspensão de até 30 dias, cancelamento imediato da habilitação, suspensão de até 120 dias, fora apreensão da embarcação, né? O ser conduzido à autoridade policial, então o negócio vai ficando mais difícil ainda, né? Qual a regra do terço para combustíveis, né? Então, isso aí quer dizer o quê? Qual a regra dos terços para combustível? Você vai navegar, seu tanque ali, ele suporta, tem autonomia de 60 litros, né? Como é que você vai navegar? Você vai sair do ponto A ao ponto B sem lembrar que você precisa voltar? Não. Então, a regra correta é a regra de um terço para ir, um terço para voltar e um terço sobressalente. Então, se são 60 litros de autonomia, 20 litros para ir, 20 litros para voltar e 20 litros de segurança. Resposta correta, alternativa E, tá? Em caso de afogamento, a vítima deve ser posicionada. Aí temos alternativas: sentada com a cabeça para trás, deitada de costas, em pé com braços abertos, de bruços com a cabeça virada para o lado, em posição fetal. De bruços com a cabeça virada para o lado, né? Para se tiver dependendo da situação, vai fazer alguma massagem, algum auxílio a essa vítima, algo ali, né, sair algum líquido pela boca, fica mais fácil de você verificar se não tem nada obstruindo também, principalmente a garganta ou a via aérea, tá? 28ª. Em rumos cruzados, quem avista outra embarcação por oeste deve manter o rumo, manobrar para evitar aborroamento, aumentar a velocidade, guinar para bombordo ou emitir sinal sonoro. Vamos lá, estou navegando, avistei uma embarcação pelo meu boreste, estou vendo qual lado da embarcação? Bombordo. Então, toda vez que eu avistar uma embarcação pelo meu boreste, a embarcação avistada tem preferência. Então, quem deve manobrar? Eu, para evitar o aborroamento. Lembrando que abarroamento é colisão entre duas embarcações, tá? Ou mais. Colisão é quando uma embarcação ela pega no recife, coral, né, banco de areia, pedra, rocha. Colisão entre embarcações, abarroamento. 29ª. Em situação de ultrapassagem, quem deve manobrar? A embarcação ultrapassada, ambas as embarcações, a embarcação ultrapassando, a embarcação maior, a embarcação com propulsão mecânica. Então, em situação de ultrapassagem, embarcação A, embarcação B, tá? Embarcação manobradora, embarcação alcançada. Então, a embarcação que está fazendo a ultrapassagem, que tensiona ultrapassar, deve manobrar. Lembrando que na navegação não é igual você está conduzindo o carro, né? Então, você está com o carro ali na via, seta para a esquerda, faz a ultrapassagem, seta para a direita. Não é assim. Na navegação, a embarcação manobradora, né, que está fazendo a ultrapassagem, deverá ficar fora do rumo da embarcação alcançada. Então, eu faço a ultrapassagem, não entro na frente da embarcação, tá? Eu fico fora do rumo dela. Resposta correta é na embarcação ultrapassando. 30ª. Caso exista risco de incêndio ou de explosão em local próximo à vítima fraturada, eu deverei
realizar a imobilização rapidamente e logo após remover do local, removê-la primeiro do local de risco, realizar a imobilização independente do risco, dar combate ao risco primeiro, deixando a vítima esperando, usar extintor para evitar a explosão. Essa aqui é bem mais óbvia, né? Bem mais lógica, removê-la primeiro do local de risco, tá? 31ª. Qual a primeira coisa a fazer ao encontrar uma vítima inconsciente? Alternativa A, dar líquidos, né? Aplicar toniquete, verificar se ela respira, fazer massagem cardíaca ou movimentar a vítima. Também é uma resposta mais óbvia, né? Verificar se ela respira, tá certo? 32ª. 5 apitos curtos ou mais significam embarcação fundeada em visibilidade restrita, não entendi sua intenção de manobra, estou dando máquinas atrás, né? Máquinas a ré, estou parando máquinas ou embarcações em visibilidade restrita. Então vamos lá, vamos lembrar aí, fazer uma lembrança aí da nossa aula, né? Vamos lembrar o que foi dito na aula. Então, sinais sonoros, apito curto e apito longo. O apito curto, seu tempo de aproximadamente 1 segundo. E o apito longo, de 4 a 6 segundos. Lembrando que o apito curto é um sinal de direcionamento e o apito longo é um sinal de advertência. Então, se eu quero guinar minha embarcação a boreste, um apito curto. Quero guinar a embarcação a bom bordo, 2 apitos curtos. Se eu vou dar máquinas a ré, 3 apitos curtos. Lembra quando a gente faz o treinamento náutico, ela fala, ó, máquinas a ré, 3 apitos curtos, tá? Tenciono ultrapassar uma embarcação pelo seu boreste, sinal de advertência, 2 apitos longos e 1 apito curto, sinal de direcionamento. Tenciono ultrapassar pelo seu bom bordo, 2 apitos longos, seguido de 2 apitos curtos. Mas antes disso, né, de tensionar fazer a ultrapassagem, a outra embarcação onde eu vou realizar, onde eu tenciono ultrapassar, ela tem que me dar um sinal sonoro que ela entendeu a minha manobra. Então, se eu der um sinal sonoro de 2 apitos longos e 2 apitos curtos, tenciono ultrapassar pelo seu bom bordo, ela tem que me responder. Então, se ela me der 5 sinais sonoros, quer dizer que ela não entende, que não compreende, não concorda com a minha manobra. Se ela der um sinal sonoro de um apito longo, um curto, um longo e um curto, ela concorda. Então, qual a resposta correta? Não entendi sua intenção de manobra, que seria 5 apitos curtos, tá bom? Uma embarcação exibindo 3 esferas em linha vertical estará com capacidade de manobra restrita, fundeada, sem governo, encalhada ou atracada. Resposta correta, encalhada. Lembrando que durante o dia a marcação vai ser de cor escura, né, de cor preta, e durante a noite de cor clara, né, aquelas cores mais vívidas. Então, por exemplo, 2 esferas encarnadas, esferas verdes, branca, né, a cor amarela. Então, a cor mais vívida vai ser durante a noite e a cor escura, né, a cor preta, vai ser durante o dia, tá certo? O balizamento de canal preferencial tem as cores verde e encarnada, tá? Isso aqui também é a resposta mais óbvia, né? Alternativas, questão número 35ª. Durante o dia, observou-se uma haste em forma de pilar com 2 esferas pretas na sua parte superior. Neste caso, estamos diante de... Vamos falar naquela boia lá de sinais sonoros, perigo isolado. Nós vamos lembrar na parte de balizamento. Então, eu avistei uma haste em forma de pilar com 2 esferas pretas na sua parte superior. Nós estamos falando de um perigo isolado. Então, 2 esferas pretas uma sobre a outra, perigo isolado. O objetivo principal dos sinais especiais é, outra questão fácil, né? Indicar uma área ou peculiaridade mencionada em documento náutico, né? Vamos lá para a 37ª. Qual a finalidade do RIPIAN? Essa que, se não cair na sua prova, você é sortudo, tá? A finalidade do RIPIAN é evitar o abarroamento no mar, utilizando-se regras internacionais de navegação, luzes e marcas e ainda sinais sonoros.
Cuidado que as alternativas parecem ser a mesma, tá? A mesma resposta, mas ainda tem aqui, ó, luzes e marcas e ainda sinais sonoros, beleza? 38ª, tá quase acabando, relaxa. O que caracteriza o risco de colisão entre embarcações, tá? Tem muita aluno que pergunta, mas como que eu sei, como que eu posso identificar, como eu posso adiantar, né, evitar uma colisão, um aborramento? É a marcação constante e a distância entre as embarcações estão diminuindo. Então, se eu estou navegando, né, estou indo nesse sentido aí para vocês aí. Se eu estou navegando e avistei uma embarcação no meu sentido oposto, logo, se eu estou indo, a embarcação ela está voltando, correto? Então, marcação constante, estou visualizando a embarcação no meu ponto de navegação, na direção que eu estou navegando, e a distância entre elas estão diminuindo. Então, esse é um risco de possível colisão. O que você deve fazer nesse caso? Diminuir máquinas, né? Se você estiver num canal estreito. Já se você estiver num ponto onde a maior facilidade de você movimentar a embarcação, você guinar para um bordo para o outro, você não espera, né, a embarcação estar próxima, você já faz a manobra com antecedência. Se ela está vindo no mesmo sentido, você já guina ao seu boreste, tá bom? É um fator que não altera as condições de manobra de embarcação. Tipo de leme, condição do vento, tipo de hélice, temperatura da água e números de propulsores. Presta bastante atenção. É um fator que não altera as condições de manobra de uma embarcação. O que não altera ali? A temperatura da água. Os demais, tudo altera a manobra de uma embarcação. Tá bom? No que oferece uma boa opção para salvamento de um náufrago, também chamado de lás de guia dobrado. Aquele que eu sempre falo no treinamento, que parece uma cadeirinha. É o balso de Calafate, tá? Bom, pessoal, isso aqui é um questionário aí só para estar relembrando algumas informações aí para vocês, tá? Não se prenda somente a isso, né? Tem a apostila para vocês estudarem, tem as demais videoaulas aqui no canal. Tem o nosso site, né, que o administrador ele fez uma alteração, uma atualização. Então a gente estava com um simulado com 40 questões. Como ele está verificando uma por uma, né, para evitar não ter pergunta com resposta errada, então ele diminuiu o simulado para 20 questões. Mas assim que houver, né, toda essa verificação das perguntas, ele vai voltar aí com um simulado de 40 questões, tá certo? Então, para quem está estudando aí, bom estudo, e quem vai realizar a prova, uma boa prova. Muito obrigado.